Olá, amigos! Victor Falls mais uma vez com vocês para falar sobre nerdice e vocês perceberam que eu ainda estou com a camiseta do Punho de Ferro. Será que eu gravei esses últimos vídeos todos no mesmo dia? Talvez. Bom, o fato é que hoje eu estou voltando para falar sobre histórias em quadrinhos. Ah, é o vídeo de melhores quadrinhos do ano de 2023? Não, ainda não. Pelas minhas contas, esse vídeo que eu estou gravando hoje deve sair na terceira semana de janeiro, ou algo próximo disso. Se tudo der certo, eu gravo o vídeo de melhores leituras de 23 na última semana de janeiro. Por quê? Porque tem muitas leituras que eu comecei a ler em 2000, tem muitas leituras que eu comecei em 23 e eu não terminei ainda não terminei. Principalmente esses quadrinhos mais grandões, né? Tem pelo menos dois aqui, Spawn e The Walking Dead, embora eu acho que o Spawn não vai entrar no melhores do ano, mas enfim, tem algumas coisas aí que estão pendentes, existem algumas outras coisas também que comecei a ler lá na metade de 23 e esqueci, então preciso correr. Mas um dos que certamente entrarão nessa lista, eu vou falar um pouco antes dele, é Um Fim de Semana Ruim, da editora Mino, escrito pelo Ed Brubaker e desenhado pelo Sean Phillips. Vocês devem ter percebido que eu gosto muito dos quadrinhos dessa dupla, né? O Ed Brubaker e o Sean Phillips. Eu comecei, o primeiro vídeo do canal é de um quadrinho deles. Falei sobre algum Criminal recentemente, acho que foi o Criminal 6, que eu amei, achei fantástico. Ah, inclusive quem estiver perguntando por que eu não dei continuidade no Matar ou Morrer, tem duas razões. Primeiro, eu não gostei muito do Matar ou Morrer 2. E eu perdi um pouco o pique de fazer o review, porque eu fiquei bem decepcionado com aquele quadrinho. Caiu bem o nível comparado com o volume 1. E também porque eu não tenho o volume 3 do Matar e Morrer. Eu tenho o Matar e Morrer volume 4, mas o 3 eu não tenho. É um quadrinho que é difícil achar com desconto, né? Porque o preço de capa deles é muito caro, então eu pego todos os quadrinhos com desconto. Mas o dia que eu pegar, eu vou ler tudo, e aí talvez eu faça um review do volume 2 e 3 juntos, ou então simplesmente faça um catadão e fale da obra como um todo. Mas até lá, vamos falando sobre esses outros trabalhos da equipe. Eu falei em outro vídeo que eu ia falar sobre... Eu tinha planos de falar sobre Criminal gibi por gibi. Pretendo fazer isso ainda, acho uma ideia muito boa. Eu não tenho todos os quadrinhos do Ed Brubaker com o Sean Phillips, ou que são publicados pela editora Mino, mas ao passo que eu tenho bastante, ao passo que eu for lendo ou relendo, eu vou trazendo aqui para vocês. Esse gibi, aliás, eu guardei, deixa eu pegar aqui de novo, me surpreendeu muito. Por quê? Porque embora eu goste da maioria das coisas que eu leia do Ed Brubaker com o Sean Phillips, eu não acho assim eles excepcionais em todos os quadrinhos, igual todo mundo fala aí na internet. A melhor dupla de quadrinhos, os caras são muito bons, sim, mas eu não acho que eles são a melhor dupla de quadrinhos, que tudo que eles façam vire ouro. Embora tenha alguns volumes que sejam incríveis, como o Pulp, que foi o primeiro dessa dupla que eu li, acho fantástico. O Criminal volume 6, que eu falei pra vocês lá em um dos vídeos recentes, é maravilhoso, uma das melhores coisas que eu li, também vai entrar nos melhores do ano. Só que aí começa a entrar spin-offs de Criminal. E eu não sei se é porque eu tava com um humor muito ruim. Eu não gostei nada daquele meus heróis eram todos viciados. Tá achando de bicho chato pra cacete. Então eu peguei isso aqui, que eu já comprei junto, né? Eu falei, nossa, mano, se for na mesma pegada, me fudi, hein? Graças a Deus eu estava errado. Porque esse gibi é muito, muito bom. Me passou uma vibe muito próxima do que eu senti quando li o Pulp, que é aquele gibi particularmente curto, porém visceral, um soco no estômago. Esse quadrinho é um pouco mais longo do que o Pulp, tá? E ele conta, bom, como eu já falei, ele é um spin-off de Criminal. Eu não lembro o ano em que esse quadrinho saiu originalmente. Aqui no Brasil saiu faz pouco tempo, mas originalmente ele é de... Pô, cara, não fala quando originalmente que ele é. Aqui só tem o ano que ele foi publicado, que foi 22, mas eu tô ligado que ele saiu um pouco antes nos Estados Unidos. Mas enfim, esse quadrinho, ele acompanha esse cara que tá na capa aqui, que é o Hal Crane. Ele é um quadrinista. Como vocês podem ver na capa, ele já tá velho. Só que ele é um cara bem amargurado, é um cara bem difícil de se lidar. Nossa, que cara difícil. Ou sujeito complicado. E ele é o fato é que ele é um cara escroto, ele é um profissional escroto, existem muitas conversas nos bastidores da indústria de quadrinhos, de coisas no mínimo duvidosas, questionáveis que ele fazia com outros colegas, por vezes envolvendo subtração de material original.
de outros artistas, questões envolvendo dívidas, questões envolvendo a própria carreira do personagem, tudo isso é mostrado pra gente, principalmente através das lentes de um outro personagem, que eu esqueci o nome agora, você acredita, mas eu vou lembrar. Pera... O nome dele é Jacob, ou Jake. Nossa, eu demorei. É duro quando eu esqueço o nome dos protagonistas, é complicado. Mas enfim, eu vou editar esse pedaço que eu fiquei procurando. Nós vemos todo esse drama do Hal Crane a partir do ponto de vista do Jacob. O Jacob, que é protagonista do Criminal Volume 4, que é um volume que eu gosto bastante. Não acho dos supra-sumo igual o volume 6, mas é um volume que eu acho muito bom. Ele também é um coadjuvante no Criminal Volume 2, que é um dos meus favoritos também. Foi muito legal reencontrar esse personagem. De fato, ele é quadrinista, ele está envolvido aí no meio dos quadrinhos. No Criminal 4 nós descobrimos que ele é cartunista. Ele faz tirinhas para o jornal. Muito bacana, mas aqui essa história se passa alguns anos antes dos eventos de Criminal 4 e Criminal 2. Então, certas características do personagem que as quais somos apresentados naqueles volumes, nós não vemos aqui. Então é um rosto conhecido que nós reencontramos de histórias boas anteriores, mas ele tem um quê de novidade. É muito bacana isso. E é a primeira vez que dentro do universo de Criminal nós temos um olhar aprofundado dentro da indústria de quadrinhos. E isso é muito legal porque Criminal não é uma série que pede isso, não é uma série que necessita disso. Mas os autores, que são quadrinistas, por óbvio, conseguiram contar esse conto dentro do universo de Criminal sem parecer alienígena, sem parecer forçado. E foi muito legal, né? Aqui, quando esse quadrinho foi publicado, Criminal já era um universo muito vivo há anos. Foi muito bacana a gente ver isso daqui. Então nós temos o Jacob, que para quem leu as outras histórias sabe que também não é flor que se cheire, e falando sobre esse personagem que, pelo menos no âmbito do trabalho da indústria de quadrinhos, é uma figura muito polêmica, vamos dizer assim. Nós percebemos muitas referências de personalidades da indústria de quadrinhos reais. Eu poderia citar algumas aqui, mas são muitas. Algumas são mais pontuais, outras são mais flexíveis, mas nós reconhecemos no Hal Crane e em outros personagens e outras histórias que eles mencionam aqui, retratos de histórias e eventos e episódios que nós, leitores de quadrinhos, já ouvimos falar. Então a gente lembra muito dos grandes quadrinistas. O próprio nome Hal Crane me lembra o Hal Foster, né? E aqui ele fala que o cara é um cara muito bom de desenho, de tipos de quadrinhos que o Hal Foster fazia, né? O Príncipe Valente. Por óbvio, também lembro de muitos quadrinistas aqui, certos eventos que são mencionados. Eu lembro de episódios infelizes envolvendo Steve Ditko, envolvendo Jack Kirby, mas essa história não se limita a simples referências, né? Aqui a habilidade do Ed Brubaker, né? O Ed Brubaker está aqui mais um exemplo de trabalho onde ele está muito consciente da sua habilidade de criar uma história autônoma sem necessariamente se apoiar demais em um único quesito narrativo, em uma única informação, coisa que, por exemplo, não acontece, ou pelo menos não senti que aconteceu no Meus Heróis Eram Todos Viciados. Aqui o Ed Brubaker manda muito bem em criar um drama que, apesar das referências, funciona muito bem como algo próprio, algo solto. Se você não tiver essas referências, você ia gostar da história também, porque existe o trágico, existe o cômico. E independentemente de você ser um conhecedor da indústria de quadrinhos, das histórias de certos quadrinistas, você ia gostar disso daqui porque é tudo muito apresentado. O drama aqui é muito delineado. Se nós começamos achando Hal Crane um puta de um escroto, as duas últimas páginas fazem você repensar a forma como você enxergava o Hal Crane. As duas últimas páginas desse gibi são um soco no estômago, assim. Eu não cheguei a chorar, mas eu fiquei muito triste junto com o personagem. E aí, Ed Brubaker na rabeira, na saideira da história, mas de uma forma muito bem pontuada, muito bem colocada, faz você enxergar esse protagonista, ou pelo menos esse personagem principal, de uma maneira diferente, sob outra ótica. Ele não é redimido de forma alguma, mas você consegue uma empatia maior com ele. Isso é muito interessante. Agora, sobre as referências do universo de Criminal, a presença do Jake não é a única que nós temos aqui, porque nós temos também o retorno de um personagem que apareceu até então, pelo menos na minha leitura, eu li até o volume 6 de Criminal, não tinha aparecido de novo, que é o Rick Lawless. O melhor grupo de personagens de Criminal, na minha opinião, são a família Lawless. Então, Tig Lawless e o seu filho Tracy Lawless. O Tracy tem um irmão, que é o Rick.
e começa o volume 2, que é o volume onde nós somos apresentados ao Tracy Lawless, ele está investigando a morte do irmão. Aqui nós temos o Rick Lawless vivo e atuando de forma muito autêntica. Muito legal ver o Rick Lawless tendo seu lugar ao sol, né? E não uma simples sombra sob o nome do pai e do irmão, que são muito mais conhecidos aqui na saga. O gibi, ele não se aprofunda tanto no universo do crime em si, igual a gente está acostumado a ver em outros volumes de Criminal, que são muito mais focados no mundo do crime, mas quando as coisas, quando os elementos criminosos começam a aparecer na história, também são muito orgânicos, encaixa muito bem com esse drama sobre um autor de histórias em quadrinhos. O Ed Brubaker e o Sean Phillips estavam muito bem sintonizados aqui. E vale a pena contar, se não me engano, o colorista dessa história é o Jacob Phillips. Ele é o filho do Sean Phillips. Por que eu gosto de pontuar? As cores são muito boas, lembram muito o que a gente via na série principal, mas não é igual, porque a série principal é colorida pelo, agora eu vou acertar o gênero dele, pelo Val Staples, que eu gosto muito, mas aqui o Jacob Phillips, ele muda um pouco essa percepção. A impressão de que ele passou aqueles pincéis bem grossos em cima da página. Talvez ele tenha feito isso mesmo, não fui pesquisar a respeito, mas eu acho interessante pontuar que não é igual. Lembra as cores do Val Staples, que é ali na série principal de Criminal, mas não é igual. Sintetizando, Um Fim de Semana Ruim é uma história melancólica, divertida até certo ponto, certo? O humor negro aqui é muito bem pontuado. As intersecções com o universo de Criminal são muito bacanas, mas é uma história que, embora não seja arrasadora, é uma história que vai te deixar, como eu falei já, bastante melancólico. Talvez até chocado no final. Muito interessante como eles vão levando o leitor a um clímax que a princípio parece previsível, mas a forma como é executado não é, pelo menos minha percepção. Eu gostei muito de Um Fim de Semana Ruim, é uma história muito poderosa, é uma história sobre um personagem e ele conseguiu moldar muito bem o tema ao redor do personagem e o universo de Criminal ao redor desse personagem, que embora não seja narrado por ele, seja narrado pelo Jacob, que é um outro grande personagem também, tudo pautado em cima dele, do Hal Crane. Muito interessante, é sempre bom ver o universo dos quadrinhos, mesmo que sob uma ótica tão triste, para não dizer fatalista, acho que dá pra usar essa palavra. É bem interessante ver isso sendo trabalhado na mídia das histórias em quadrinhos. Muito bom, Um Fim de Semana Ruim, fica aí a dica. E eu acho que é um quadrinho que dá pra você ler solto. Se você nunca leu Criminal, você quer ler um negócio, uma ficção sobre autores de quadrinhos, pode ler isso daqui que você vai gostar. Claro que se você já leu outros volumes de Criminal, a experiência vai ser ainda mais legal, porque os personagens, o Rick Lawless e o Jacob, é muito bacana você vê-los novamente interagindo de formas que nós não havíamos visto ainda. Muito legal, muito bacana mesmo. Chega até um momento onde a gente vê os criminosos da história, que são fãs de quadrinho também, meio que tietando o Hal Crane. É muito legal, cara, é muito bacana mesmo. Um Fim de Semana Ruim. Eu lembro que eu vi em algum lugar que isso aqui ganhou o Eisner ou algum prêmio muito importante de quadrinhos de melhor álbum gráfico. Cara, vai por aí mesmo. Totalmente merecido. É um baita quadrinho, você vê que não é muito grande, ele é bem fininho, maior do que o Pulp, que também é do Sean Phillips e do Ed Brubaker. Mas é uma história que um dia aí você mata e é muito bacana, vai ficar com você durante um bom tempo. Espero que vocês tenham gostado dos comentários, desse review, da indicação, porque é sempre uma indicação, eu sempre quero compartilhar essas leituras de alguma forma, quero que as pessoas vão atrás e se deleitem, que nem eu me deleitei, ou que ao menos gostem também. Espero que vocês possam ler Um Fim de Semana Ruim, e se vocês já leram, comentem aqui, digam o que vocês acharam. Meu muito obrigado e até a próxima.